Já ouviu aquela expressão que depois da tempestade vem a calmaria? Eu nunca tinha parado para prestar atenção nessa frase e nunca tinha nem prestado atenção depois da chuva o que acontecia. Só que ontem foi um dia atípico e aí depois de uma tempestade forte que nós tivemos, eu tive que sair e eu percebi que estava tudo muito tranquilo. Eu já moro num lugar tranquilo por natureza, mas ali estava muito mais tranquilo. E ali de alguma forma eu me conectei no momento presente. E eu comecei a prestar atenção nos pássaros que estavam cantando, naquela calmaria realmente que estava, como que eu estava me sentindo naquele momento? Estava me sentindo muito bem, prestando atenção no cheiro que estava depois da chuva. Então eu percebi que eu estava no momento presente. Isso me fez essa reflexão. Será que de repente a tempestade não vem para tirar a gente do modo automático, para renovar as nossas energias, para que a gente volta, mas volte com um outro pensamento, numa outra frequência, um pouco mais tranquilo, então um pouco mais no momento presente. Então os pássaros cantando parece que estava tudo renovado, parece que eles estavam começando o dia ali e já era no final da tarde. Se fosse de manhã já era de se esperar, mas já era no final da tarde. Então eu comecei a entender aquele momento presente. Isso me traz um outro insight que, por exemplo, as escolas tradicionais, para que elas têm tantas provas, né? Para elas poderem formar um aluno, para que, aliás, para prepararem o aluno para ele passar no final do funil, que seria ele entrar numa faculdade. As escolas tradicionais elas preparam o aluno para isso. Certo ou errado já é uma outra conversa. Só que quando você tem essas provas, talvez mensais, talvez semestrais, bimestrais, não é simplesmente pela matéria em si, mas é para você entender o quanto você está absorvendo daquilo, para quando você tiver aquela prova final, no final de anos e anos de estudo ali, que é para você entrar na faculdade, você esteja preparado. Se você não tiver, é claro que você vai fazer cursinho, vai estudar outras coisas para que você possa, de fato, conseguir passar por esse final do funil, né? E o que na verdade são essas provas trazendo para a nossa vida no nosso dia a dia? Diariamente nós temos provas também. São provas que nós passamos diariamente que vão nos preparando sempre para algo um pouco maior. Se você for analisar todas aquelas pequenas dificuldades que você e eu, nós temos no dia a dia, são pequenas provas que nos preparam para algo maior e às vezes a gente vai crescendo e vai tendo outras responsabilidades, vai entrando num outro ciclo, num outro momento, responsabilidades diferentes, momentos diferentes, são provas diferentes. Mas a gente precisa de tudo aquilo que a gente começou a aprender lá atrás, quando a gente era criança, que muitas vezes a gente pula certas provas ou repete coisas que a gente fazia lá atrás, mas tudo é uma preparação, tudo é muito perfeito na nossa vida. Só que muitas vezes nós temos pessoas do nosso lado que a gente se importa muito e nós tiramos certas provas dessas pessoas para a gente poder ajudá-las. Então, quando você tira alguns degraus dessa pequena escada que essa pessoa tem para ir subindo aos poucos, vai chegar uma hora que você vai tirar um degrau e ela vai ter que dar um salto maior. E para ela pode ser muito difícil. Por mais que você tenha uma boa intenção em ajudar, mas ela precisa passar por todos os degraus, por todas as provas, para preparar ela para uma prova final. Então isso me faz pensar que a gente precisa, de alguma forma, nos trazer para o momento presente. Por que eu estou assimilando esse estudo, essas provas com a tempestade? Porque a tempestade foi uma forma de me trazer para o momento presente, de recomeçar, renovar as energias, observar tudo à minha volta, o que estava acontecendo, meus pensamentos, os meus sentidos. Isso me acalmou, me fez pensar em como eu estava agindo em certas situações e aí eu consigo passar por essas pequenas provas que eu tenho e que todos nós temos com mais facilidade. Então, será que nós estamos vivendo no presente? Eu diria que 95% do tempo nós estamos ou no passado ou no futuro, nunca no momento presente. A gente está vivendo alguma coisa que já aconteceu ou projetando alguma coisa que não aconteceu. Mas de fato os dois não existem, só existe o momento presente e a gente perde muito isso. Perde com as pessoas que estão à nossa volta, a gente perde com aquelas pessoas que nós gostamos, a gente vai perdendo tempo e tempo, e aí chegam aqueles momentos que a gente pode se arrepender, inclusive, de não ter dado mais qualidade naquele tempo que nós estávamos, ou prestado atenção naquela situação que estava acontecendo, ou até para ter planejado melhor, a gente simplesmente estava em modo automático. Já viu aquele filme Clique, né? Ele simplesmente vai passando a vida dele, vai acelerando, e quando ele chega lá na frente, ele percebe que ele perdeu vários momentos importantes.
Então, será que a tempestade não vem para acalmar a gente, trazer para o momento presente, para fazer com que você continue seguindo sua trajetória, suas pequenas provas da vida? Não sei se fez sentido para você, para mim fez bastante sentido e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.